Olá, boa noite! 21 horas, vamos começar mais uma live do Ponto da Virada. Aguardando aqueles minutinhos iniciais, enquanto o Instagram avisa que nós já estamos ao vivo. Olha o Marlon chegando aí, live sobre estilo hoje, hein, Marlon? Para ser um corretor ainda mais poderoso. Tiago, maravilhosa. Luciane, minha linda, que temos live com ela nessa jornada de 21 dias. Deixa a minha turma chegando, que inclusive já já a nossa convidada Fernanda já tá entrando aqui também com a gente para essa live bem gostosa hoje. Fê já entrou. Deixa eu ver aqui. Fê, eu que te chamo. Tô aprendendo a chamar. Isso. Vamos aguardar a Fernanda entrar, maravilhosa. Tiago, cheia de estilo. Já te chamei aí, Nanda. Vê se chegou o íconezinho só de você aceitar. Dianine e Rafaela, as minhas maravilhosas ponto da virada. Ei, meu amor! Oi, tudo bom? Eu coloquei tantas blusas hoje para vir para essa live. Será que eu Ah, sou uma pessoa insegura? Eu tô falando sério. mentira, Falei, bom, no Fabiola. final, vou meter o preto, porque o preto eu acho que eu não vou ter tanta chance de errar. Você acredita nisso, Fernanda? Não é Você assim sabe que todo é aí dia, que tá? que a gente erra às vezes, né? Porque o preto É nem sempre verdade, é bom. Mas é enfim, verdade. Nós vamos falar sobre isso hoje. Bom, temos vamos. a galerinha entrando aí. Quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado esse nosso convite. Eu sou muito fã de você enquanto pessoa, do seu estilo de vida, né? Você sabe que você me inspira em muitas coisas e É, do seu trabalho. Eu acho que essa guinada obrigada. que deu, você teve o seu momento de ponto da virada também, né? Tive. Uhum. Trouxe muito. Eu não te conhecia antes, mas pelo que eu vejo das imagens, pelo que a gente conversa, eu sinto você muito numa essência maravilhosa. Espero que você tenha feito realmente algo que preencha seu coração, porque para quem tem contato com você, é uma mulher muito leve e empoderada que você passa assim, a sua Ah, presença é de coração. Não é à toa que eu te convidei, tá? eu fico muito feliz e honrada. Obrigada, viu? Eu adorei o convite, não tinha, né? Como não? E eu fico muito feliz com essas palavras tão doces assim. Elogios sempre são bons, né? Então eu só Então, agradeço. é de coração, por isso está sentindo. Bom, o pessoal está entrando, a gente já vai começar a trabalhar. E eu quero Vamos fazer um lá. pedido especial aos nossos participantes, né? Tem aí embaixo na tela de vocês o celular, aquela setinha, aquele aviãozinho. Se você tem alguma amiga que você acredita que vai se interessar pelo assunto para melhorar ainda mais o estilo dela, a imagem dela, empoderar ela profissionalmente, convida, é só você clicar ali que vai aparecer a sua lista de amigos e você só pede para enviar para mais pessoas participarem desse momento. Lembrando que a live não fica mais salva. Então, o momento da gente ter agora o conteúdo integral, né? Não pode deixar passar. Eu terei depois, já explicando aqui para vocês, um outro canal com todas as lives salvas, mas não é agora. Então, o momento de aproveitar é já. Obrigada a todo mundo que está entrando aí. Vamos compartilhar essa live. Nanda, posso ler Vamos. uma frase aqui para Por abrir o nosso favor. trabalho? Por Eu favor, amo fique à esse livro vontade. aqui. Eu até te falei que eu ia usá-lo. É o livro chamado Da Essencial, da Constância. Constância Uhum, Pascolato. É antigo. Tem muitos mais, muitos outros livros hoje, né? Eu tenho sim. da Glória Calil também. Tem as novas blogueiras de moda, né? Influenciadoras também estão lançando livros. Mas para mim, esse aqui é um book, assim, bem básico para as coisas mais básicas do estilo. Eu gosto muito. E aí ela fala assim aqui no Ele é início. ótimo. Mulheres reais vivendo vidas reais. Podem ter um tremendo estilo. Porque estilo não define apenas a roupa que você escolheu vestir, mas também como você escolheu se comportar. Então, com essa deixa aqui da Constança, né? O que é estilo para você? E o que uma consultora de imagem e estilo faz? Queria que você se apresentasse agora profissionalmente para a nossa turma. Oi, pessoal. Olha, boa noite. Eu sou Fernanda, eu sou consultora de imagem. Eu acredito que sim. Todo mundo, na verdade, tem um estilo. Pode não ser o estilo que a gente deseja, mas todo mundo tem um estilo. Se você é real, se você se veste, você tem um estilo. Porque o estilo é como a gente se mostra para o outro. E é uma forma de linguagem não verbal, né? Que a gente usa
para se comunicar, para demonstrar. E eu falo que estilo é escolha. A gente escolhe. Enquanto a moda é a opção do que a gente vai escolher, o estilo é o que a gente escolhe para a gente se vestir, para a gente se adornar. Então, eu acredito muito nisso. E a consultoria de imagem e estilo, algumas pessoas só falam consultoria de imagem, outras consultoria de imagem e estilo. A consultoria de imagem é uma avaliação completa. Eu faço a parte de rosto também e alinhado ao corpo para a gente saber qual a mensagem que você vai transmitir. Então, a gente interpreta tudo aquilo que você tem, seja nas suas feições, seja no seu corpo, o que vai te cair melhor. E para aquele objetivo específico, por isso que é uma coisa muito específica, a gente trabalha a imagem para aquilo. Isso quer dizer o quê? Se você está numa profissão mais criativa, como que a gente vai fazer, então, para a sua imagem conversar com aquilo? Agora, não adianta eu criar personagens. Eu tenho que saber da sua essência e, de fato, o limite que eu posso trabalhar com você. Né? Então, a consultoria de imagem é isso. São análises feitas para a gente propor uma imagem para cliente e depois a gente faz a parte de execução. Perfeito. Eu já fiz alguns trabalhos com a Fernanda, um em específico, né? Mas depois a gente vai fazer essa pergunta lá para frente. Nanda, o nosso projeto aqui são as lives do ponto da virada. Pessoas que estão em busca de se reinventar, de ter uma melhor versão, ou de finalmente ser elas mesmas, né? Que talvez por muito tempo estavam vivendo o personagem que você acabou de citar, e agora elas querem dar uma guinada na vida delas, baseada em viver uma vida com mais propósito, significado, conectada à essência delas, ao talento delas. E a maioria das pessoas que estão nos acompanhando, elas buscam porque elas querem empreender, ou realmente dar uma guinada na vida profissional. Né? Temos as pessoas com algumas questões pessoais, mas a maioria é profissional. E eu até estou com uma aluna aqui que está nos assistindo, a Valéria, né, que terminou o curso que ela fez conosco. A gente falou de construir uma nova imagem para essa nova mulher. E ela fez, inclusive, um cabelo lindíssimo que eu acompanhei. Quando a gente muda, e você no seu histórico teve isso, porque você era uma advogada, né? Quando a gente muda, é impossível o estilo não acompanhar. Se isso não acontece, inclusive, você nem comunica tanto para o mundo e até para você mesma que essa mudança ocorreu. É isso. É um pouco disso, sim. Eu acho que toda vez que a gente tem mudanças, a gente tende... A primeira coisa que a gente faz é o que é, entre aspas, mais fácil. Cortar um cabelo, comprar uma roupa diferente, fazer alguma coisa. Né? Porque a gente pensa que isso é uma coisa muito frívola, muito superficial, e, na verdade, isso acaba mudando a forma como a gente sente também. Agora, eu acho que as mudanças podem ocorrer também de uma forma mais devagar. Eu, por exemplo, venho do mundo jurídico, então eu vivi muitos anos, né, no mundo jurídico. Eu tenho ainda uma coisa mais retinha, vamos dizer assim, e agora eu trabalho muito com a criatividade também, né? Apesar de eu conseguir, na área jurídica, impor esse meu estilo, hoje eu vejo que eu já brinco mais com modelagem e tal. Mas é um processo também. Outra coisa que aconteceu comigo é que eu emagreci muito. Então eu vejo que as modelagens também foram mudando. A forma como eu quero me apresentar também mudou. E aí a gente vai construindo, porque ninguém pode jogar tudo que tem fora para ter um novo guarda-roupa do dia para a noite, né? Então, às vezes tem uma peça que a gente só faz uma ressignificação dessa peça. Como que eu vou usar agora nesse novo momento de vida? Então, tudo isso a gente vai adaptando para criar essa nova imagem que a gente quer passar. Então, a gente sabendo a imagem que a gente quer passar e os significados do que a gente tem em torno, a gente consegue chegar a uma imagem adequada para o outro perceber a gente da forma que a gente quer. Você sabe que eu era gerente de uma empresa e a gente estava num evento super corporativo. Era uma época que eu só tinha terninhos, eu usava terninhos de todas as cores que você pode imaginar. E eu não tinha praticamente roupa nenhuma de sair levemente, assim. Eram muito formais as minhas roupas. E aí, num determinado dia, a gente estava num evento, era um evento de trabalho, mas assim, eu era uma participante lá. Era um auditório com muitas palestras e eu coloquei um anel muito pomposo, assim. E aí algumas colegas disseram, olha, esse seu anel não está combinando com a sua profissão, está chamando mais atenção do que você própria. E eu tive certeza aquele dia que eu não queria mais aquela profissão, porque aquele anel fazia muito mais parte de mim do que aquela profissão que eu estava.
E é incrível como a identificação com os acessórios, com nossa roupa, diz muito sobre quem de fato somos, né? E eu Com decidi certeza. muito, porque assim, eu até acredito que dependendo da profissão, você tem que seguir alguns códigos, não é verdade? É, Claro. É. Eu gosto muito assim, eu penso que é interessante a gente pensar na adequação, tá? Uhum, E é interessante também quando você me fala que algumas pessoas vieram te falar que aquele anel não representava, em tese, aquilo ali. uhum. Só que se você tivesse tanta certeza da sua adequação, inclusive profissional, assim, porque o que você, na Profissional, verdade, você não estava satisfeita mais com a sua profissão. Então, com aquilo ali, na certeza. verdade, foi só um gatilho, né? Foi. Porque se você tivesse com certeza daquilo que você estava ali se propondo, aquele trabalho, aquele anel você ia falar só assim, é só para me abrilhantar mais meu trabalho, por exemplo. Então, Sim, são coisas eu não. significativas. Exatamente. Eu não sustentei aquele anel que eu não tinha a ver com a minha profissão, porque no fundo eu não queria mais a profissão. Sustentar E a a minha profissão. própria mudança de estilo, ela já era um sinal de que eu não queria mais ser tão marrom, cinza e etc, né? Mas, Provavelmente. enfim, o meio que a gente está, da nossa galera, também influencia muito, né? Meu marido fazia barba de manhã à tarde e à noite, se precisasse. Era sempre impecável. E aí ele saiu da carreira de executivo, montou a empresa dele, e por um acaso, uma das empresas, ele montou duas empresas, é uma cervejaria, e a gente começou a participar de muitos eventos cervejeiros. Parecia uniforme, a calça jeans, a camisa preta e barba. E eu fiquei Aham. de longe apreciando a mudança de estilo dele por Sim, causa daquele novo grupo, ele estava experimentando aquilo, né? sim, sim. Então, não tem como a gente realmente mudar, né, dar uma guinada e o estilo não acompanhar. É Agora, verdade. eu quero que você fale pra gente o que seria o básico de uma imagem, eu vou chamar de Ih, travou positiva, para mim. saudável. Eu não sei qual é. Travou? Peraí. Desculpa que você travou. Eu não sei se foi eu ou Não, você, mas voltou? voltou. Voltou? Não, para mim é Voltou. normal. Independente de você ter um estilo, que eu acho que a gente vai falar dos vários estilos, mas assim, o que é o básico para você transmitir uma imagem legal? Pois é, o que é uma imagem legal? Primeira coisa, né? O que é? Isso depende muito. A gente tem um mundo de imagens legais. Agora Eu vou te fazer depende. uma pergunta mais objetiva. Eu estou Então falando o vai. seguinte: a galera muito low profile, muito tudo pode, tal. É o perigo de chegar no desleixo. Existe o Tá. desleixo ou hoje não mais? Olha, o desleixo ele existe, né? Eu acho que, na verdade, quando a gente pensa em passar uma imagem até profissional e com saúde, a gente tem que ter os cuidados básicos, né? Uma pessoa escovar os dentes, né? Tá sempre limpo, o cabelo limpo. Isso não quer dizer que se eu vou colocar uma roupa mais despojada, isso é desleixado? Não. Agora, Não. tem pessoas que vão me olhar e vão falar. Eu lembro que na época que eu estava fazendo o curso de consultoria, eu ia sempre de sapatilha. E uma colega, ela gostava muito de salto. E ela falava que eu era desleixada. E eu não consigo me perceber como desleixada. Mas é porque para Sim, ela o salto era muito importante. Então sim. a gente também tem que ter um cuidado com esse nosso olhar, porque nem tudo. A gente tem que entender o que a imagem transmite. Ela é de conforto, mas a gente também tem que perceber aquilo que a gente se sente confortável dentro dela. Então, esses cuidados pessoais, eles são básicos. A gente precisa deles para transmitir uma boa imagem. Agora, uma roupa Uhum. rasgada, por exemplo. Ora, se você não tem cuidado nem com a Estilo. sua. Né? Não, a gente está falando de roupa rasgada, rasgada, puída. Ah, Né? não, não Não é tá falando de uma rasgada. calça, Não. Uma uma calça roupa moderna. Não assim, estou falando de uma calça entendi. puída, uma calça. Uhum. Isso daí, você vai fazer uma entrevista de emprego com uma calça toda puída? Não é a melhor opção, porque se você não deu, talvez, uma importância na sua apresentação, será que você vai dar o seu trabalho? Sim. E outra coisa, a primeira impressão, a gente fala, a gente não pode julgar e tal. Eu acho que a gente tem uma diferença muito grande entre eu olhar para você e pensar alguma coisa, porque isso é inevitável, todo mundo julga. Outra coisa sou eu me manifestar, né? O que a gente Sim. vê aí, às vezes até na rede social, que horrível, odiei. Isso é outra coisa, é falta de educação. Eu tenho que ter uma intimidade com você e saber também se eu tenho esse campo de acesso. Porque às vezes eu realmente não gosto, não é meu estilo, não tem nada a ver comigo. Mas, assim, a gente precisa entender essas questões para não se passar por desleixada. E entender que a roupa, ela fala pela gente. Uhum.
Não é uma Eu questão de eu você gostar ou eu gostar. Mas ela é. vai passar alguma informação. Uhum. Há muitos anos eu estava num evento com o meu marido, era um evento muito formal, veio inclusive o dress code no convite, né, que pedia um passeio completo, né, então os homens estavam de terno, as mulheres com seus longuetes, todos arrumadinhos. E apareceu uma loura linda, poderosa lá, com uma calça jeans toda colada, uma jaqueta jeans ousada, com muito aplique de brilhos e paetês e tal. E ela acabou roubando a cena, né? Por alguns, tipo, uau, ela tem muita segurança, isso é que é ter estilo próprio, e outros falando, nossa, querendo chamar a atenção, aquela velha história do julgamento inevitável que alguns expressam, não seguram, né? O que é isso, Fernanda? Teria que perguntar para ela, né? O que é que você quer? Porque nem sempre a pessoa está fazendo isso porque é o estilo dela, eu sou livre assim. Às vezes ela está até Sim, sendo sim, provocativa sim. e do jeito que ninguém põe um shortinho mostrando o bumbum para ir à igreja, porque subentende-se que ali é um lugar de respeito, será que os outros locais de trabalho, sociais, não merecem também pelo menos o respeito da adequação? O que é isso? Pois é. Perde-se a identidade ou é educado? Primeira coisa, tem gente que não tem como motivação a adequação. As pessoas não são iguais. Tem gente que prefere, por exemplo, ser fashionista. E é isso. Agora, a gente tem no senso comum que um dress code, qual foi o que você falou? Foi o Eu acho que era passeio completo. passeio completo. É necessariamente um vestido longuete. Hum? E a gente tem outras formas de trabalhar isso. Você pode botar uma bela de uma pantalona com um belo de um Sim. paetê. Então, assim, Uhum. eu não consigo. Você está me falando e está sendo as referências que você viu à época. Para eu virar e falar, olha, ela não estava adequada para aquele local, é muito complicado. Mas pela calça ser justa, provavelmente ela devia estar destoando um pouco. Mas como também ninguém teve coragem de colocar uma pantalona que fosse, porque todo mundo estava de longuete, ela ia destoar de qualquer forma, entendeu? Uhum. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado com essa coisa do senso comum. Eu brinco muito do chapéu, que é uma coisa que eu gosto muito, que as pessoas quase não usam. E as pessoas não gostam, assim, é muito difícil a gente ver numa festa. E eu sempre uso. E eu sei que as pessoas olham e falam, nossa, por que ela tá de chapéu? Eu tô de chapéu por conta do sol. Chapéu também é uma forma de proteção. Além de me diferenciar, porque tem a ver com o meu Uhum. estilo. E ele tem uma função de proteção. Então, o que causa estranho é porque a gente gosta do pertencimento, a gente gosta de que todo mundo esteja mais ou menos parecido, né? Sim. E essa coisa do pertencimento, da gente Uhum. estar igual à nossa tribo, ela é importante. Mas é possível, pelo que você está me falando, que ela não estava adequada. Agora, eu não consigo fazer essa avaliação sem ver a imagem dela. Sim, na verdade, como a gente está falando aqui que estilo não é só roupa, é comportamento, ela estava com um comportamento muito ousado. Então, ela tinha um aspecto muito provocativo, né? E Sim, a pessoa que tem essa personalidade, ela tem que sustentar, né, esse personagem que ela cria e as consequências disso, que eu acho que, no fundo, no claro, fundo, tudo sim, né? sim, A gente tem que sustentar as consequências e sim. etc. Né? Não, com certeza, Nada, com você certeza. falou de estilo de fashionista, né? Nesse livro aqui, em vários outros que eu já li, fazendo uma pesquisa aqui para nossa live, eu vi que existem alguns estilos quase que universais, assim, né? É. Que se repetem até em alguns povos e tal. Eu acho que isso não é. A gente vai falar sobre isso agora, não é para engessar ninguém, mas é para Uhum. poder dar como uma opção de você criar mais identificação com quem você é de verdade. Você pode falar para a gente quais são esses estilos? Eu posso falar, inclusive, assim, a gente chama de 7 estilos universais, foi a Parson que criou lá atrás, para dar um norte para gente. Eu hoje não trabalho diretamente com os estilos, porque ninguém tem um estilo só. Todo mundo Não. tem pelo menos 2 ou 3 estilos aí predominantes, tá? Sim. Então eu prefiro trabalhar com linhas e conversando. Tem gente que se adapta melhor a uma coisa formatadinha. E aí, para essas pessoas, então, eu passo isso. E a gente pode falar que o primeiro estilo seria o tradicional, né? Que são pessoas que gostam de cortes retos, pessoas que usam um Clássico, assim. terninho, bem Uhum. clássico. E a gente tem a elegante, que não se confunde com a tradicional. A tradicional pode ser elegante, aliás, todos podem ser elegantes. Mas Sim. como nome de estilo, elegante é aquela pessoa que está impecável, que a roupa dela é de uma alfaiataria pesada, que tem um corte impecável, que não tem um fio de cabelo fora do lugar.
É Eu uma não. pessoa que normalmente usa linhas muito retas, sabe? Ela é forte, né? Ela demonstra um poder. A gente tem a sexy, que são pessoas mais provocativas, que gostam de mostrar mais pele, gostam de decote. São pessoas que tendem a gostar mais de renda, porque tem essa coisa da transparência, né? De brincar, de mostrar e esconder. O casual, esportivo, que são pessoas mais relax, que gostam de roupas mais soltas, normalmente tecidos mais orgânicos, são pessoas que não gostam de se sentir apertada. Então, assim, a sexy é bem possível dela usar uma roupa bem justa e ela não tá nem abalada por isso. Enquanto o casual esportivo, ele vai querer uma roupa mais solta. Pensar Sim. em colocar uma roupa que incomode não vai ser para ele. Não. Aham. E temos a criativa, que é aquela pessoa que brinca com vários tipos de padronagem, gostam de fazer mix de estampa, usam muito high-low. Isso é muito interessante. Eu acho bem interessante essa criativa. Eu dou umas pitadinhas, assim, eu gosto muito. Hum. Eu tenho uma colega que ela vive de calça jeans ou short, camiseta com nozinho do lado e uma bolsa Louis Vuitton. Maravilhosa, né? Super mega Maravilhosa. rainha. Ela passou por aqui agora, não sei se ela está aí ainda. Eu adoro, porque ela faz essa mistura com muita elegância. E a gente, na verdade, de acordo com o momento de guinada na vida, pode mudar. Eu queria que a gente desse agora alguns exemplos. Por exemplo, eu sou muito. Gosto muito da Fátima Bernardes, né? Eu acho que ela tem Uhum. uma coisa profissional e pessoal que eu aprecio. E como foi transformador o processo dela, que eu não sei se foi de estilo como um todo, ou se foi só, é que você chamou de stylist, eu já vi você falando uma vez sobre isso, né? Ou se ela mudou na vida dela mesmo, aquele cabelinho Chanel liso, né? Igual parece que estava passado aquele cabelo na bancada do jornal, os ternos, e agora ela apresentando o programa matinal, colorida, florida, com cabelo leve, fluido, né? Com mechas e os vestidos e tal. Ali é um exemplo, né, Fernanda? É, ela é um bom exemplo. Eu não sei realmente se ela fez essa mudança na vida pessoal dela, como ela era antes e tal. Mas a gente Uhum. consegue perceber que, assim, o telejornal, né, antigamente, na época que ela começou a apresentar, principalmente, era o veículo de maior credibilidade. Hoje a gente tem a internet, que tem outras informações também. Né, o telejornal deixou de ser o protagonista. Então a gente percebia que ela estava sempre de terninho, sempre com roupas mais fechadas, o cabelo dela sempre Chanel. Ela até cortou uma época muito curtinho. Sim. E depois que ela foi fazer o programa, que o horário já era de manhã, era um programa mais Uhum. interativo, com outras pessoas, o que ela fez? Ela deixou a pele um pouco mais à mostra, a modelagem da roupa ela é um pouco mais fluida, ela brinca mais com cor. Na época do jornal, as cores eram mais sóbrias, agora ela brinca com estampa, ela brinca com macacão, o braço está de fora. Então, tudo isso são mensagens novas que ela transmitiu. O cabelo é mais solto, tem E ondas para picado. fora, Uhum. respicado, que dá uma leveza. Porque tudo isso, gente, o que a gente faz do cabelo até o pé, ele conta como um todo. E Uhum. principalmente o nosso rosto, porque o nosso rosto é a única parte que a gente não consegue cobrir, né? É o que está Verdade. despido o tempo inteiro. O tempo Então, inteiro. a gente pode começar pelo rosto a transmitir essas mensagens. E a Fátima fez isso muito bem, essa transformação dela foi muito boa. A gente tem exemplos de blogueiras também, que no começo do blog faziam maquiagens mais coloridas, e depois você vê que as roupas são mais longas, com cortes, com caimentos As diferentes. A gente elegâncias, consegue uhum. perceber isso claramente. Uhum. Uma pessoa que trabalha numa empresa e às vezes até usa uniforme e aí resolve empreender ou alcança um cargo de mais liderança, né, vai para direção. Esse guarda-roupa precisa acompanhar, certo? Ele deve. É interessante que mude. É interessante que ela entenda que há que ela está em outra posição. Né? E aí a gente vai ajustando isso. Mas lembrando que a gente nunca pode perder a essência da gente. Né? Sim, Mas sim, o guarda-roupa até é interessante que acompanhe. é uma questão até de responsabilidade, né, eu acho, com o seu cargo, né? Eu gosto muito assim, eu acho que a moda está sendo repensada muito, principalmente nessa época de pandemia. Está acontecendo um monte de movimento, tem muita coisa acontecendo nesse momento
a gente tem que ter, a gente cresce com tantos preconceitos, com tantas crenças que a gente pode, que a gente não pode. E as mudanças, elas vêm devagar. Então, se a gente parar para pensar, só para a gente chegar nessa resposta aí, que a mulher Claro. começou a usar calça no começo do século. Não era Você uma vê. peça para a mulher. Aham. Que o terninho, ele vem, na verdade, a gente tem as mulheres usando roupas mais masculinas depois da Segunda Guerra, porque elas assumiram os trabalhos dos homens, então ela precisa passar isso, e aí quem tem a força, quem manda em casa é o homem, e aí depois disso, no mercado financeiro, ela começa a usar o terninho, e o terninho vem como uma coisa forte, mas é uma vestimenta masculina, se a gente for parar para avaliar. Então, a gente não precisa usar só o terninho, a gente tem inúmeras opções para continuar feminina e continuar de acordo com o cargo, que não necessariamente o terninho, tá, Fabiola? A gente pode usar uma saia e tá muito adequada. Agora, E nem dependendo do precisa uma cargo... saia simples, né? Pode ser uma saia longa, pode ser com um cinto e uma camisa branca. Tá perfeito. A gente pode trabalhar várias questões, a gente vendo as linhas dessa saia. E assim, às vezes a cor vai vestir a forma, às vezes a saia é muito pesada, dura, e ela não é essa pessoa, a gente consegue suavizar na cor. Então você consegue trabalhar várias questões para a gente não ter que pensar assim, em engessar a pessoa só porque ela mudou de cargo. Mas é interessante sim que ela pense qual é o cargo que ela está indo e qual a imagem qual a responsabilidade que ela tem com aquilo ali e o que ela quer transmitir, qual o poder, qual a questão de liderança que ela quer naquilo ali. Perfeito. E que hoje em dia a gente não precisa mais necessariamente botar roupa masculina. A gente já incorporou a calça, né, no nosso guarda-roupa, mas que a gente não precisa necessariamente colocar peças masculinas para a gente demonstrar essa força, essa credibilidade. Eu assisto algumas séries, né? Inclusive Suits é uma que eu gosto. E eu não sei porque eu gostava tanto. Aí eu descobri, era por causa das roupas da Jéssica, que é a advogada principal. É um guarda-roupa que eu às vezes dou pause para poder fazer uma foto, porque são inspirações. Ela passa nela, uma super advogada, e ela tem roupas extremamente femininas. Normalmente tão sóbrias, óbvio, mas de uma elegância, né? Eu acho que eu nunca vi, ou se eu vi uma ou duas vezes ela usando um terninho, e ainda assim muito, muito estiloso, com algum elemento muito impactante. Mas hoje, para a mulher que quer ser um pouco mais séria, ligada ao mundo do trabalho, é muito mais acessível você a gente tem né? E ao mesmo tempo essa seriedade, né? A gente tem várias opções. Eu trabalho numa empresa, sou sempre muito adequada ali, independente do meu cargo, com uniforme ou com uma roupa que o meu cargo de liderança pede, e aí tem a festa da empresa. O meu decote no umbigo está liberado, ou está liberado, mas algumas consequências, ou evite. Olha só, tem que saber o que a empresa determina para esse trabalho. Se ela libera, quem sou eu para falar que não pode, para questionar. Se a empresa libera, né? Agora, dependendo do trabalho, eu acho que não fica nem confortável você trabalhar com a barriga de fora. Né? Se você tem que pegar um arquivo, ou tem que pegar alguma coisa. Então, assim, a gente tem que fazer toda essa avaliação para saber se compensa usar essa roupa ou não. E qual o objetivo. Né? Ou então, por exemplo, uma calça justa demais, marcando muito o corpo. A pessoa tem dificuldade até de sentar. Não, e a gente não pode também achar que em algum momento isso não é vulgar, né? Eu trabalhei com uma moça que eventualmente ela ia na empresa e a calça dela branca com uma calcinha absolutamente micro, ultra fio dental, absolutamente transparente. E era o comentário da empresa, o comentário dos homens. Então, enfim, a gente também tem que ser respeitoso com as pessoas e como elas querem se vestir, mas essas pessoas também precisam respeitar. Eu estava um dia dando consultoria numa empresa na área de treinamento. Minha área de capacitação comportamental, não estava falando de estilo nada. Mas eu já estava nessa empresa há algum tempo, já tinha tido uma intimidade aí com essa diretora, e aí ela me chama no canto, a proprietária da empresa, uma empresa muito grande, fala, pelo amor de Deus, você tem que me ajudar agora. Eu falei, o que aconteceu? Olha, fulana, era uma gerente recém-contratada, muito estilosa, né, muito arrumada, mas que um dia me aparece para trabalhar com uma... Lembra quando tá usando muito short, com aquela meia calça 80 fios, aquela... Parecia até uma leg por baixo, assim? Ela apareceu com um short
e com a meia calça e um salto e uma camisa, né? Então, em tese, ela estava com a perna toda coberta, porque Aham. era uma meia calça grossa, mas era um short, né? Sim. Enfim, é uma super É, inadequação. mas o que eu acho que é Faltou, né? Faltou. interessante, eu acho que faltou, mas a gente não pode esperar do outro aquilo que a gente não avisa para ele, principalmente quando a gente fala de Perfeito. empresa. Uhum. Então, assim, se a empresa ela tem um casual Friday, mas no dia a dia ela quer que o funcionário tenha algumas normas de vestir, a empresa deve também passar isso, para Uhum. justamente não ter que passar por situações como essa. Porque, de É, repente, para ela, não sei, porque a gente tem que ter um cuidado. Como é que é a visão dessa pessoa da moda? A gente fala, olha, como assim um short? Mas de repente para ela aquilo ali estava super tranquilo, justamente porque ela estava tampando a calça. E se ela não recebeu a informação prévia, às vezes ela não tem como mudar esse conceito. eu acho que a empresa nunca imaginou que alguém fosse aparecer de meia calça e short, né? Mesmo meia calça grossa. E eu acabei indo Mas, conversar com ela, a pedido da claro, diretora. E ela claro. falou assim, olha, me perdoa, porque a diretora queria mandá-la embora, para ela trocar a roupa. Eu falei, isso vai ser muito inadequado. Vamos Sim. tentar contornar para que na próxima vez, né, isso não, uma próxima... E era mesmo a sexta-feira livre do uniforme, você foi em cima. E aí ela falou, olha, mil perdões, eu realmente não conheço muito a fundo a empresa ainda, mas para mim eu estava com as pernas todas cobertas e tal. Coberta. É. Parecia, né? Se olha mais uma vez, porque para a empresa você veio de short. Mas olha só, Fabiola, uma coisa que é interessante é a gente esperar que as pessoas tenham esse mesmo pensamento. E a gente não Uhum. sabe da onde, qual é a cultura que ela tem com relação à roupa. Talvez fosse o primeiro emprego dela, né? É. Talvez ela não tivesse ainda percebido que aquilo ali fosse inadequado. Então, e uma coisa que eu percebo muito é que tem coisas que são básicas e que a gente não sabe. Ou que a gente tem crenças assim, porque eu sou muito baixinho, então eu não posso. Então, se minha perna está coberta, eu posso. E às vezes a gente dá uma dica tão que para mim é tão corriqueira, tão normal, que para o outro não é e faz a diferença. Então, assim, eu acho que as empresas, eu gosto muito disso. Eu não acho que a gente precisa tolir e engessar as pessoas, mas eu acho que é interessante você dar um manual do que a empresa quer. Afinal de contas, aquela pessoa também está representando a empresa, né? Sim, ela naquele momento, Então, ela não é só ela, a gente chama de imagem ela é a empresa, corporativa, né? exatamente. Ela é o cartão daquela empresa, né? Exato, exato. Então, eu acho que é interessante a empresa passar também um pouco do que ela espera daquele funcionário, sabe? Porque É, a realmente tem Vivi, pessoas que a gente assusta e fala, gente, como que ela não pensou nisso? Mas acontece, e não é por a Vivi está maldade. falando isso aqui agora, ó, a Vivi. O diálogo é o melhor mecanismo para com o outro, para lidar com o outro, né? A pessoa não tem como saber. Então, por E é isso que realmente isso. tem que fazer o meio de campo para que ela não fosse para casa. Imagina uma gerente para casa trocar roupa. Seria muito desagradável. Então, a E gente é fez aquela uma coisa, o que conversa é. de bastidor, né? De Sim, sim. bastidor, que eu também acho que nesse momento expor, né? Era adequado. E depois foi feita uma conversa via RH sobre, vamos fazer alguns acordos sobre a nossa sexta-feira livre de uniforme, né? Sim. E até deixaram passar uma semana para não parecer que foi um recado direto para ela, porque naquele momento, pelo cargo que ela ocupava, a empresa queria preservar um pouquinho isso. Claro, Então, eu foram acho que os isso é acordos, né? importante. E a gente entendeu, assim, se eu estou indo para a praia, eu estou indo para a praia. Se eu estou indo para um trabalho que é extremamente formal, é, é, é válido, né? Ou se eu estou indo para uma festa, black tie, eu posso Uhum. usar uma roupa que eu vou à praia? Poder, a gente pode absolutamente tudo. Agora, é Sim, o que adequado? convém, é o que convém. Exatamente. Então, assim, no direito, quando eu advogava, a gente até brincava. Assim, você pode entrar com a ação do que você quiser. Se você vai ganhar, é outra coisa. Então, assim, eu acho que a gente precisa, primeiro, informar, principalmente se eu estiver no ambiente corporativo. Segundo, Uhum. não informando, é conversar com a pessoa e ajustar aquilo ali. Porque o Bom, background dela talvez não tenha a tudo Andressa a ver. aqui, até onde eu me lembro, é advogada. Não é isso, Andressa? E ela aqui, ó, já passei aperto com o dia livre. Fui de vestido estampado, precisei participar de uma reunião de última hora, nunca mais fui livre demais. Porque no direito, inclusive, existe muito essa questão, né, da sobriedade da roupa, né, gente?
A questão do estampado, ela é muito interessante, assim, vai depender muito da estampa. Mas, ó, uma dica, Andressa, de quem advogou alguns anos, bons anos, deixa sempre no escritório uma terceira peça, um blazerzinho, uma terceira peça. Se esse vestido, e que seja de tom neutro, que aí você joga por cima, Dá uma sua vida dá quebrada. uma facilitada, exatamente. Vai ficar aparecendo só esse terço aqui, né? A gente vai aparecer só aqui, e aí já resolve a sua vida. Então, Olha, pessoal, além de comentários aqui, que a gente adora, se vocês tiverem perguntas, aproveita que a gente inclui aqui na live. Fernanda, existiu durante muito tempo esse conceito de você ter as 7 peças essenciais, né? Para, independente do seu estilo, com essas 7 peças, você tem um guarda-roupa básico. Então, existe ainda esse negócio de 7 peças essenciais, de quantas peças essenciais? olha, tem algumas pessoas que falam que sim. Eu realmente acredito muito que a gente, primeiro, tem que entender o estilo da gente, quais são as nossas opções. E eu acredito que quanto mais coisa a gente tem no guarda-roupa, menos a gente usa. Eu desafio o pessoal que está aí na live me contar quantas peças de roupas tem e quantas usa de verdade. Uhum. Então, assim, às vezes a gente tendo menos coisa, a gente usa melhor. Faz variações. Ai, Fernanda, mas eu vou ter que ficar pensando. Sim, mas hoje em dia eu imagino que você vai na mesma roupa todo dia, justamente para não ter dor de cabeça. Então, para que você continua comprando mais? Isso é um ponto. A segunda coisa a gente sempre, de uma parte de baixo, uma calça, uma saia, é interessante que a gente faça pelo menos 3 produções, 3 roupas diferentes. Então, sempre, eu acho que assim, ter uma calça interessante para o trabalho, uma calça jeans, que eu acho que é sempre bacana, uma blusa branca, eu acho que a blusa branca ela é a base, terceira Perfeito. peça e acessório. Eu acho que acessório é muito interessante. O Agora, eu não sei vestidinho se preto 7 também peças. salva a gente, né? O quê? O vestidinho preto Sim, também salva. eu falaria um azul marinho. Eu Olha, prefiro azul essa marinho. mulher tá libertando o povo de usar o preto, é isso? Não, não é isso. Eu amo preto. Eu tô até de preto aqui. Ele até tem umas cores. Mas o preto, apesar de eu amar, ser apaixonada pelo preto, o preto ele não é a melhor cor quando a gente combina com outra cor. Ele rouba a tonalidade das outras cores. Então, Interessante. às vezes ele dá uma pesada na roupa. Pensa se você assim, tiver numa roupa vermelha, toda vermelha, só o sapato preto vai dar Acabou. uma pesada. Não é que acabou, mas vai dar uma pesada, Não, não, ele rouba, você não né? entendi, ele Ele dá uma pesa. roubada. Porque a cor, o preto, ele é ausência de cor. Então, assim, na verdade, eles são todas as cores juntas. Então, ele dá uma roubada nas outras cores. Para fazer uma combinação com preto, não é tão fácil assim. Coco Chanel que falava que toda mulher tinha que ter um vestidinho preto. E foi uma jogada de marketing brilhante que isso fica até hoje, né? Verdade. Uhum. Então, mas o azul marinho, ele é mais neutro para combinações e para composições do que o próprio preto. Perfeito, e eu acho lindíssimo também. A galera toda comentando aqui, inclusive da pandemia, que está aqui mostrando que a gente não precisa de ter tanta roupa. A outra que falou que tem 1 milhão aqui de peças, uma outra Aí, aqui, quem Alice! e Janine É, falou também que menos é mais, e de fato, sim. opa, alguém colocou uma mensagem grande aqui. Uma vez eu ouvi uma amiga me dizer que quando passamos muito tempo sem usar alguma peça, já está na hora de doar. Faço isso, dou, quando passo muito tempo sem usar. Sim, Traz sim. energia, ó. Isso aí, a gente vai até fazer É, uma live sobre tralho, né? O é quanto que você verdade. acumular, o que você não usa, impacta no seu processo de energias. Ó, Mas, Fabiola, realmente, e se a gente for parar para pensar, na verdade, a gente é conduzido a consumir, né? Então a gente tem que. Aí a moda vem e fala assim: olha, você tem que ter isso para você ser isso. Ó, você agora, a sensação do momento é. E cria desejo na gente, e a gente quer ter aquilo. Então, sim. quando a gente conhece o nosso estilo, o que, que faz parte da gente, o que, que tem, o que é entender de fato o que faz sentido, essas propagandas começam a ficar um pouco menos. A gente começa a ficar com menos desejo. A gente, às vezes, até no impulso vai e olha, mas Uhum. aquilo já não faz tanto sentido. E se eu conheço o meu guarda-roupa, quando eu vou comprar uma peça, eu começo a pensar, isso aqui vai ficar bom com aquela calça, com aquela saia, então isso aqui vale a pena para o meu guarda-roupa. Porque É, esse negócio de promoção pega a gente também, né?
pega, não, nossa, vou comprar isso porque isso aqui é ótimo, imagina, tá super baratinho, e vai, e a gente nunca usa. Então, assim, é claro que tem peças de inverno e peças de festa, que eu falo que são peças que dá pra gente deixar mais tempo guardado, porque a gente não usa tanto. Mas, Sim, que é muito interessante, de bom. 6 em 6 meses, a gente dá uma olhada no nosso guarda-roupa e fazer circular, e, gente, conhecer o guarda-roupa da gente. Às vezes eu tenho uma peça que eu consigo ir trabalhar, mas eu também consigo aplicá-la para um happy hour de uma forma mais descolada. Então, se eu consigo fazer essas brincadeiras, eu consigo render com o meu guarda-roupa. Não, gente, tá falando aí porque assim, eu não tenho muito esse negócio de guardar muito a roupa. Claro, um vestido longo vermelho, eu vou numa festa, óbvio, mas existem algumas outras peças que eu compro inicialmente para uma ocasião mais formal e daqui a pouco eu tô indo na padaria com elas. E a minha irmã Eu fala, acho o gente, eu não máximo. como você faz isso? Isso depende da minha energia do dia, da minha vontade do dia. É, Por que não? Por que por que não, né? não? É, exatamente, por que não? Eu, por exemplo, adoro usar paetê durante o dia. Eu coloco um tênis, eu gosto de brincar. Eu realmente, paetê é uma coisa que eu gosto muito. Lurex, eu adoro. É, eu não tenho problema nem em usar durante o dia. Eu acho que depende da composição que a gente faz. Claro, é. Mas tá, ó, tem uma outra pergunta sobre cor, que você falou do preto agora, que foi até uma informação Uhum. interessante, que eu nunca imaginei o preto, né, realmente, às vezes pesando e roubando a cena da produção, misturando a outras cores. E eu quero saber se a cor das roupas influencia e como é que eu faço para descobrir as minhas cores. Porque tá todo Tá. mundo agora falando na minha paleta, né? E É. desculpa, gente, mas a minha paleta é inverno profundo, porque Fernanda já fez comigo, tá? Então eu sou inverno profundo, eu já sei. Mananda, como identificar o poder das cores e das nossas cores? Olha, se a gente for pensar em cor, a gente pensa isso, o arquiteto usa, quando a gente vai Não. fazer um layout de um branding ou uma marca, a gente pensa nas cores. Isso também serve pra gente. Cor é luz, então ela vai refletir na gente. E virou Hum? uma febre agora, né? Ai, todo mundo querendo fazer coloração. Eu acho que é uma coisa interessantíssima para a gente descobrir aquilo que fica melhor no nosso rosto. E também descobrir como que aquela cor não está na minha cartela, como que eu compenso isso no, aqui no meu rosto, né? Eu uso um acessório ou a maquiagem de uma forma que equilibre melhor. Esse é um trabalho que a gente faz, é presencial, então neste exato momento eu não estou fazendo, mas descobrir a cartela de Verdade. cor é interessante até para você montar esse guarda-roupa que tudo coordene com tudo, que todas as cores conversem com todas. E aí fica mais fácil da gente se vestir. E, de fato, ela reflete e faz uma diferença. Tira as manchinhas da pele, deixa a gente com a cara mais saudável. Então, assim, é muito interessante. E como agora a gente está nessa época de pandemia, uma coisa que eu acho muito interessante é a gente avaliar o nosso contraste, a diferença de cores que a gente tem na gente. E aí, atualizar isso para roupa. Então, se eu sou uma pessoa com contraste mais alto, eu tenho uma pele clara, com cabelo escuro, o olho escuro. Eu tenho um contraste alto. Roupas contrastantes são interessantes. Quando eu ponho uma roupa que não é tão contrastante, sei lá, que a combinação não seja contrastante, eu dou uma apagada. Então, eu tenho que Sim. compensar em outras coisas. Tá? Agora, é interessante também como a cor veste a forma. Então, às vezes, Fabiola, a pessoa precisa de força. E ela adora laços e ela não está a fim de abrir mão disso. O que eu faço? Eu uso da cor mais escura para trazer essa força que ela não quer perder com a modelagem. Tá? Então, a gente brinca... eu vi isso no curso que eu fiz no começo do ano e isso para mim fez muito sentido. Quando a forma veste a cor. Né? A cor veste a forma, na verdade. Interessante isso. É. Então, assim, acho que ficou claro, pessoal, essa questão da consultoria, Então, se eu da quero coloração? imprimir uma imagem mais executiva, empoderada, eu estou montando o meu negócio, sou uma consultora, mas eu sou feminina, eu adoro os laços. Em vez de eu colocar um vestido que tem uma faixa com um laço lindo na cintura, no tom rosé, eu vou usar um azul Eu posso marinho. usar, exatamente. Ou eu penso também em qual tecido que eu vou usar. Eu vou usar um tecido que imprima mais força, né? Para um couro. E por isso que a análise ela tem que ser completa para eu conseguir fazer essas propostas para você de acordo com o seu objetivo. Mas é Uhum. isso. Se eu, por exemplo, adoro laços, eu troco o tom rosé por um tom mais forte, que esse laço dá uma pesadinha, né? Ele já não fica mais tão feminino se ele tivesse, por exemplo, num rosé. Ó, estão Perfeito. perguntando aqui. E sobre o guarda-roupa cápsula, o que precisamos de mais básico para começar? Diane,
Já vou responder, tá, Fabiola? Eu te cortei Por aqui, já favor. li, já. Desculpa. Ótimo. Jane, eu Ai, acho eu achei interessante. guarda-roupa cápsula chique isso, né? Eu não é, conhecia essa expressão. eu acho que a gente está num momento que tá tudo meio que do avesso, e é muito interessante a gente olhar para a gente, entender o que, que a gente é, o que, que a gente gosta na gente e o que, que faz sentido. E a gente pode começar pelo guarda-roupa, porque parece uma coisa mais fácil, né? E aí, eu acho que é interessante, primeiro, você abrir seu guarda-roupa e pensar quais as peças que você não viveria sem. Depois disso, você começa a avaliar se essas peças são usáveis para o dia a dia. Porque eu posso te dar uma fórmula. Olha, você precisa de 5 calças e 20 blusas. Você vai viver assim por tanto tempo, assim, assim, assado. Vamos fazer as montagens. Mas eu não sei, você está indo trabalhar, você está ficando em casa, agora a gente está tendo que lavar mais roupa. Então, quanto que esse cápsula vai funcionar, né? Agora, se você está ficando em casa, você vai conseguir fazer, entender também como é que é seu dia a dia. Meu dia a dia é, eu acordo, vou direto para o trabalho, volto para casa, ou eu saio direto para um outro curso, ou vou sair com as amigas. Então, tudo isso vai depender. Mas é interessante você pensar agora no seu guarda-roupa assim, isso aqui eu não viveria sem. Ok, não vivo sem, como que eu monto produções com essas roupas que estão aqui separadas para tantos dias? Isso é muito interessante, tá, Diane? Depois, se você tiver alguma dúvida, me manda um inbox e me explica um pouco melhor, que eu te dou uma dica mais precisa. Porque vai depender muito desse seu estilo de vida, do seu tempo, do que você faz, se você tem filho, se você suja muita roupa, para a gente computar essas peças aí. Show. Você estava falando que não trabalha mais só com essa questão dos tipos de estilo, mas com as linhas. E estava falando do poder do rosto, né? Que é o que está sempre nu na gente. Eu achei lindo isso. No maquiado, né? No caso, nós, Sim, mulher, normalmente no maquiado. Então, existem vários formatos e esses formatos, eles comunicam alguma coisa. E quando você quer comunicar algo diferente do seu formato original, você tem como fazer alterações? a gente tem como alterar algumas coisas sim, sem precisar necessariamente fazer uma plástica ou Uhum. e entender por que a gente quer essa alteração. O Jung, ele fala dos arquétipos, né, das linhas que estão aqui no nosso inconsciente. E é muito interessante a gente perceber que quando a gente fala, por exemplo, aquela pessoa é quadrada, a gente já faz o símbolo de que a pessoa é mais fechada. E às vezes ela precisa ter um pouco mais de expansividade. Então, como que eu faço para trabalhar isso? Às vezes o corte de cabelo, a gente faz toda uma avaliação. Então, eu posso pensar no corte de cabelo, na linha da sobrancelha. Eu não vou pensar só no formato do rosto, né? Porque cada um vai ter um Mas no formato, mas conjunto, né? no conjunto, no Vamos que fazer tem o aqui uma olho. avaliação gratuita aqui para esse povo já entender as coisas. Vamos pegar aqui essa menina, esse formato aqui de lua cheia que eu já sei que tenho, o que ele comunica, Então, cabelo, fala do que você está vendo aqui para as pessoas entenderem o que a minha imagem ó, está passando e até para eu ver se eu estou passando o que eu quero. tá. Primeiro, o seu cabelo é reto, mas ele tem ondas. Isso já te dá uma feminilidade, uma suavidade e te deixa um sexy, assim, tá? Toda Sim, onda, ela temos remete essa à intenção no feminilidade. fundo. Temos um Oi? pouquinho dessa intenção. Temos um pouquinho dessa intenção aqui. Ah. Assim, a análise, gente, ela é feita com medição, tá? Então, eu tô falando assim, eu vou dar só um palpite. A Fabiola parece ter um rosto mais curto e mais arredondado. Isso Uhum. também tem transmite essa feminilidade. Agora, em contrapartida, ela tem uma boca que chama atenção, que claramente é de comunicadora. Com batom vermelho, então, é para onde a gente olha. O que tem a É. boca da comunicadora? Como é que é? Então, olha só, a gente começa a perceber as pessoas que são mais comunicadoras, é comum que ela tenha bocas maiores, que ela use batons para justamente a Perfeito. gente ter um ponto de foco Uhum. no rosto. Então, você Perfeito. quer que a pessoa olhe para sua boca quando você está falando. Uhum. Então, você chama atenção para isso aqui e acaba disfarçando outras coisas que talvez você não queira. E aí, por exemplo, na maquiagem para um rosto mais arredondado, eu vou querer o quê? Eu quero o formato ideal de rosto, né? Que antigamente era o oval e hoje em dia se fala que é o hexagonal de base reta. Então a gente vai E fazer um é o hexagonal de contorno. base reta? Ele é assim, assim? Eu sou um hexagonal de base reta. Mentira! Defina, então, defina.
Bom, então, Fernanda. mas e aí, ele é um hexagonal, ele faz, eu tenho pontos aqui, aqui, aí ó, ele faz uma entradinha, aí ele vem para cá e ele volta aqui. Mas E o assim, meu é ele redondinho. parece ser Olha, bem gente, redondinho. Deus. Aham. Então, por exemplo, dependendo do que você quer, a gente pode pensar num corte de cabelo, a gente pode pensar em deixar a sua sobrancelha um pouco mais reta. é, Dependendo, eu posso. Ah, Fernanda, eu quero afinar. Talvez eu possa pegar seu cabelo e jogar para trás. Porque isso aqui, gente, tem um super efeito. Ó. Eu jogar meu cabelo para trás, eu ganho muito mais força. Se eu jogo para um lado, e aí a gente tem um lado tônico, que a gente tem sempre um olho um pouquinho maior do que o Eu outro. jogo para esse. Não consigo jogar para esse. Pois é, aí a gente ganha mais força. Do outro lado, eu ganho um rosto um Hum. pouco mais afinado. Então, assim, tudo isso eu posso. Isso aí é um teste que vocês podem fazer no espelho, tá? Olhar qual é o lado tônico de vocês, o lado que tá up para cima, e aí pensar para qual lado você quer jogar o cabelo. Porque um lado vai deixar seu rosto mais largo, o outro vai deixar um pouco mais fino, um vai deixar mais feminino, o outro vai deixar mais forte. E aí, assim, a gente vai trabalhando nessa imagem. Isso, na verdade, é um processo muito de autoconhecimento, né? E Super. até independente da consultoria, porque quando a gente fez da minha paleta de cores, eu já sentia que aquelas cores de batom, de Eram blusa, suas. de roupa, eram minhas, né? E as amigas que eu tenho que fizeram, a maioria já tinha no guarda-roupa, a maioria das peças naquela paleta. Então, assim, acho que naturalmente a mulher que É. procura se cuidar e se perceber, ela já tem um pouco A dessa gente noção. tende a gostar das cores, a gente tende a gostar das cores que estão na nossa cartela. Essa cartela, ela só não pode virar nossa escrava. Ela é pra gente, é para ajudar a gente. Né? Inclusive, aprender a Sim, burlar essa cartela é muito interessante também. Mas ela não pode, a gente não pode virar uma escrava. Eu não acho que é interessante a gente virar escravo dela. Mas a gente fica mais bonita, principalmente o dia que a gente não quer usar maquiagem, que a gente tá falando, ai, não quero. Então, se a gente coloca uma cor, já dá uma a crescida. Fernanda, depois que a gente fez, por exemplo, amarelo não está na minha cartela. E eu realmente não tinha praticamente nada de amarelo. Eu nunca É, gostava. Ela falou, mas se você quiser tem usar um alguns amarelo, tons. você pode jogar um colar ou um batom que faça um contraste que te valorize dentro do que é mais harmônico para você. E minha De- filha, arranjei uma blusinha amarela que eu não estou largando mais ela. É mesmo, ai que bom, fico feliz. A gente tá Juro, tô precisando trocar umas adorando. figurinhas. Eu É, tô até precisando de trocar umas figurinhas com você, porque eu dei umas mudadas e algumas coisinhas, depois vou te mandar para pedir tá, quero pitaco. saber de tudo. Amiga, estamos encerrando aqui. Vê se vem Deixa alguma eu só pergunta. responder essa pergunta, Andressa. Obrigada, Rafaela. Ó, a Andressa Obrigada a todo mundo também perguntou: que mandou recadinho de amor. consigo identificar cores que ficam melhores em mim? Então, Rafaela, esse teste ele é um teste muito técnico. A gente precisa de uma luz certa, a gente precisa dos tecidos corretos. Agora, é interessante, e tem que ter um cuidado para não ter aquele pensamento prévio. Ah, eu não gosto de marrom. E o marrom é a cor que a maioria das pessoas não gostam. Por quê? Porque ele remete à sujeira. A gente acabou nem falando do significado das cores, né, Fabiola? É Que verdade, tem fala essa rapidinho. coisa. Então, assim, por exemplo, você pode pegar e colocar, tentar colocar perto do seu rosto um tom mais quente, um tom mais frio. E ver qual o efeito que dá. Agora, você não vai ter a luz certa, mas você consegue tentar entender aí o que funciona. Mas pensa, gente, quem não fez a coloração, pense no contraste pessoal. Isso é muito interessante. Com relação às cores, né? Isso. Falando rapidinho, todas as cores transmitem alguma coisa. E a gente tem as nuances das cores. Elas podem ser claras ou escuras, quentes Sim. ou frias, intensas ou opacas. Então a gente trabalha com essa gama aí e a gente para pensar o seguinte: branco. Quando eu falo em branco, já remete ao quê? A gente pensa em paz, em tranquilidade, né? Quando eu falo em preto, eu penso em força, distanciamento. Obrigada, Fernanda bailarina, adoro. Sou A bailarina Fernanda é também. bailarina, gente. Ela dança, inclusive sai até em comissão de frente de escola de samba. Um dia a gente vai falar sobre isso em outra live, tá? Mas ela é Beijo, minha diva Virginia. inspiradora da dança. Obrigada. Nanda, então o É, marrom,
o marrom é sujinho? Passa Não, isso? eu, por exemplo, amo Eu marrom, também mas é uma cor amo. que as pessoas normalmente não gostam, porque ela remete a uma. Ela é uma cor super elegante, tá, gente? Mas a remissão que a gente faz, se a gente pensa no marrom, a gente pensa em coisas mais sujas, em terra, ou, né, coisas que Sim. a gente não gosta muito. Então não é uma cor tão lembrada, apesar de ser uma cor chiquetésima. O roxo, por exemplo, ele remete à espiritualidade, o vermelho, paixão, intensidade. O rosa a uma feminilidade, o azul, e tudo isso depende também das tonalidades, tá, gente? Mas o Sim, um azul azul, marinho para azul claro, totalmente diferente que ele comunica. exatamente, um comunica mais leveza, mais alegria, enquanto o azul é a seriedade. O verde, por exemplo, é a pacificação. Então, se eu quero ir para uma sala de reunião, eu adoro esse exemplo, quero ir para uma sala de reunião que eu não quero conflito, eu coloco um verde que eu já chego mais apaziguadora. Tá? Isso é Muito uma dica bom interessante. isso. Até na cor da gravata para os meninos, isso é bem interessante. E qual é a cor para fechar negócio? Assim, fechar contrato, Depende conseguir. do contrato. Um contrato Ah, mais poderoso, um é, contrato de empresa. sim, sim. Então, eu acho que depende muito do tipo de empresa. Mas eu acho que o azul marinho, gente, põe ele para jogo, que ele é coringão. Tá? Azul Azul marinho. marinho não tem erro. As Você quer cores estar. acompanham o humor do cliente. Acompanho na Regina, a Regina é psiquiatra, a gente percebe isso, que faz diferença. Nossa, Até a gente, gente, assim, verdade. o dia que você tá triste, mais para baixo, você coloca uma cor fechada, um preto, você fica, continua ali. Se você joga um laranja, o laranja é extroversão, é pra gente ir para cima. Então, ajuda sim a gente a levantar um pouquinho o astral. Perfeito, perfeito. Amiga, nosso tempo realmente está acabando. Muito obrigada por tudo. Mais uma pergunta. Alguma dica de tendência do que está vindo aí para as meninas ficarem antenadas? Então, essa é a parte que a gente fala que é a parte prática, né? Para quem quiser fazer só a parte de styling ou saber essas coisas. Tem várias tendências vindo aí. O tie-dye já começou a aparecer, a pipocar na rede. As tendências, Sim. elas já vieram, assim, elas começam a vir desde o ano passado. Então, os anos 80 e 90 são coisas, a manga mais bufantezinha, ó, tipo essa aqui que eu tô, ela é um pouquinho mais bufante. Isso aqui é uma tendência. Tem gente que não gosta tanto, então a gente pode usar uma manga menos bufante, mas com algum detalhe. Agora, as referências são, de fato, anos 80 e 90. E o tie-dye está vindo aí com muita força. Para quem Eu gosta, um adorei a prato dica que cheio. eu vou voltar. Eu vou voltar a ficar adolescente, né? Que era onde eu estava na adolescência. Tá Eu vindo falei que pérola aí também, né? Eu tenho eu, visto muitas pessoas falar de eu, pérolas, né? eu falei que os meus lurex, já vou tirar tudo, que eu já estou botando para jogo. É, Ah, que A maravilhoso. pérola, eu acho que a pérola é eterna. O que acontece com a pérola é que a gente pode modernizar a forma que a gente usa. Não precisa ser aquele bico clássico de antigamente, mas você pode usar uma pérola natural, você pode usar formatos diferentes que traga modernidade. Isso é uma coisa interessante, gente. Saber tendência não é para a gente usar todas, mas é para a gente Tem. conseguir atualizar aquilo que a gente tem. Eu tenho uma camisa branca e uma calça jeans, o que eu posso fazer para atualizar essa minha vestimenta? Para mostrar que eu estou Show. antenada e que eu tô ligada. Então, isso é Perfeito. interessante. Ó, antes da minha frase final aqui, que eu estou escolhendo sempre uma frase para encerrar as nossas lives, eu quero fazer a foto. Gente, manda corações pra gente, vamos fazer a foto agora. Cadê a Miranda? 1, 2, 3 e... Aê, maravilhoso! Ai, aqui, Uma hora de faz live outra. pouco. Faz Eu também outra. acho. Vou Faz fazer outra outra. foto. Você quer Que eu fazer quero outra tirar. também, Nanda? Bom, eu faço Faz, aqui. Um, faz, que eu dois, quero três tirar o. e... Olha lá. Pronto! Quer mais, Nanda? Depois você vai ser linda, Depois você me fala relaxa. se ficou boa. Tá? Maravilhoso. Aqui, tem uma frase que está nesse livro da Constância, é de um Amo filósofo kimono. grego, que você já É, falou que a frase é eu o... vou te cortar um minutinho. Eu amo Fala. kimono, Regininha. Eu acho kimono espetacular. Assim, acho que depende muito. A gente não pode falar de apropriação, né? Não é pra gente se fantasiar. Mas como uma forma de terceira peça, eu acho que é super estiloso. Ele longo, ele mais curto. Eu adoro. Acho que mono muito divino, Eu assim. também acho. Chiquérrimo. Eu gosto muito. Essa Ó, frase, então, para a gente vamos encerrar, lá.
do filósofo grego Epictetus, diz o seguinte, porque quando eu escolhi esse bate-papo nosso para o ponto da virada, foi muito em cima dessa frase. Conheça primeiro quem você é, depois adorne-se de acordo. Eu amo essa Gente, frase. 16 segundos para encerrar, 15. Obrigada. Amanhã tem live sobre gestão de pessoas. Como conduzir seu time, as pessoas que estão à sua volta para montar um negócio poderoso. Beijo, obrigada. Até amanhã. Beijo,